Pai Senhor, estou com a minha Bíblia aberta aqui na carta do amado irmão Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Vamos discorrer as cartas paulinas. E essa aqui o irmão Paulo escreve à igreja de Corinto. A família de Cloé começou a observar os problemas que a igreja estava enfrentando. Então eles mandam uma carta a Paulo e Paulo envia essa primeira carta aqui, por volta do ano 55, depois de Cristo. A cidade de Corinto era uma cidade muito idólatra, uma cidade que dominada pela orgia, os prazeres efêmeros desta vida. E Paulo fundou esta igreja na sua primeira viagem missionária. Ele fundou esta igreja ali. Os problemas começaram a surgir, porque a igreja, a sua essência dela é perfeita, porque o cabeça da igreja é Cristo, ele é perfeito. Então a essência da igreja ela é perfeita, através do Espírito Santo. Porém, formado por pessoas que nem eu e você, cheio de falhas. Essa igreja aqui de Corinto era uma igreja que muitos irmãos gentios haviam se convertido ao cristianismo e estavam trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Isso é muito perigoso. Eu sempre digo, a igreja ela é uma barca, ela está no meio do mar, mas o mar, a água não pode estar dentro da embarcação, senão sucumbe, né? A gente observa aqui algo interessante quando eu escolhi o texto-chave deste livro. Como eu falei em uma das cartas aí aos Romanos, vou pegar sempre o versículo-chave da carta. E o versículo-chave desta carta de Corinto está aqui no capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler, depois não discorrer aqui um comentário, um breve comentário, porque o tempo não nos permite. Mas é muito comum, eu sou da região do norte do Brasil e lá dá muito camaleão. Então o camaleão, você observa se ele está numa grama verde, a sua pele ela fica verde. Se ele está na terra, a sua pele ela fica meio que barrelenta, né? Porque ele vai se adaptando de acordo com o ambiente. Existem muitos outros animais que vão se adaptando de acordo com o ambiente. Isso chama-se camuflagem, né? Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, você que entregou a sua vida a Cristo, que com Jesus não tem essa aí de se aclamufar, não. Não existe esta aí de estar aqui disfarçado de crente. Ou você é crente ou não é. Se você não é um crente, uma hora dessa, a máscara vai cair. A Bíblia diz que quem usa de engano não ficará na minha casa, não vai permanecer. Tá? Nós sabemos que existe o joio, existe o trigo. Um dia eu vou pregar sobre o joio e o trigo também existe. A gente sabe disso que existe. Mas o joio ele vai ser arrancado. A consumação dos séculos vai ser arrancado. No toque da trombeta já vai tirar máscara de muitas pessoas aí, que você vê hoje com uma Bíblia debaixo do braço, causando até escândalo para o Evangelho. Se você ler o Evangelho, a carta do amado irmão Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Será que se o Evangelho se dirigisse para você, será que ele não ia ter vergonha de você? Será que isso é evangelho? Que o evangelho não é uma religião, o evangelho é uma pessoa, é Cristo. Né? Será que não teria vergonha? Né? Porque Jesus mesmo disse, se me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas se te envergonhares de confessar-me diante dos homens, eu também me envergonharei de confessar diante do meu Pai que está no céu. Então você não tem como se aclamufar. Pedro um dia ele tentou isso. Tá ali diante, as pessoas estavam se aquecendo ali junto daquela fogueira, e Pedro se aproximou dali, e uma mulher disse, mas tu também estava com o Nazareno. Não sei o que diz, não, mas até a tua fala te denuncia. Não tem como você ser um servo de Deus, e você chegar num lugar, você não querer, ou você é um servo de Deus, ou você é um servo do diabo. Mas vamos aqui para a carta, né? Meu tempo é muito pouco. Vamos estudar, essa carta ela tem 16 capítulos, né? E essa carta aqui, quando Paulo escreve para a igreja de Roma, a gente olhando essa carta a partir, o versículo de número 12, 13, o 13 fala do grande amor de Deus, que nós também vamos pregar um dia sobre isso, as 4 classes de amor que existem, segundo o grego. Então a gente vai observar aqui que na carta, o capítulo 12, Paulo fala sobre os dons, o capítulo 13 ele dá ênfase ao dom supremo, que é o amor. O capítulo 14 ele continua falando também sobre os dons carismáticos. Eu já tenho uma mensagem sobre isso aí no vídeo, no canal, entendeu? Então,
Você observa, quando você vê aqueles dons ali, você diz, pô, essa igreja é uma igreja perfeita. Eu gostaria de fazer parte dessa igreja aí. Eu tenho que localizar na terra uma igreja assim. Mas quando você lê no início aqui, você vai observar. Paulo disse, eu não pude falar a vocês como espiritual, mas sim como carnal. Você está imaginando a situação que era? Eu vou ler aqui o versículo de capítulo 1, versículo 10, assim. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos, em o mesmo sentido, em o mesmo parecer. Dissensões, aqui fala de divisão, grupos, né? As pessoas estavam se dividindo. Vamos ler este texto mais adiante, vamos observar que havia ali 4 grupos. Os teólogos chamam de grupo faccioso. Você observa, hoje é isso, a gente vê muito isso, cada um defendendo o seu nome denominacional. Eu quero dizer que eu sempre digo nesse canal, a igreja a qual eu faço parte, para que você saiba que a igreja que eu faço parte é uma igreja que, além de ser não uma igreja tradicional, mas é uma igreja que tem um nome no Brasil. Mas não é por isso, não. É porque a pessoa precisa saber quem é esse pregador, de onde ele vem, né? As pessoas precisam saber disso. As cartas de Paulo, ele se identificava, ele fazia questão de se identificar. Mas a gente vê muitas pessoas aí levantando a bandeira, a minha igreja é essa, a minha igreja é aquela. A igreja de Cristo é uma única. Não existe isso aí. A gente vai criando grupos facciosos, achando que a nossa igreja é melhor que a tal. Não existe isso aí. Então nós pregamos o evangelho, a unidade, nós temos que ser unidos. É claro que se a gente estudar algumas coisas, aí a gente vai ver que há muita divergência em termos a nível teológico. Mas quando você vê a Santa Ceia ali, diante da Santa Ceia acaba tudo isso. Quando chega diante da Santa Ceia, eu me criei na Assembleia, mas se eu chegar na Batista, estiver ministrando a ceia, eu participo. Se eu chegar na Universal, estiver ministrando a ceia, eu participo. Se eu chegar numa igreja da graça, em qualquer igreja aí que tiver evangélica, uma igreja evangélica, ainda que seja neopentecostal, mas uma igreja evangélica que comunga a mesma fé que eu comungo, mesmo sendo uma igreja neopentecostal, uma igreja liberal, como alguns dizem, mas nós somos um povo só. Eu vou participar da ceia sem qualquer constrangimento. Porque na Santa Ceia quebra tudo isso aí. Quebra os dogmas, quebra tudo. Então diz assim, Paulo está fazendo um apelo aos irmãos da cidade de Corinto. Rogo-vos quer dizer pedir com insistência no grego. Porém, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo digais cada um a mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, uma tradução de divisões. Antes sejais unidos. A palavra-chave aqui é dissensões, mas o pano de fundo mesmo aqui é a unidade. Paulo está pregando a unidade. Nós temos que ser unidos. Essa unidade, quando alguém vem e professa a mesma fé que eu, certo? Essa unidade, é bom entender isso aqui. Então o versículo de número 11 diz assim: porque a respeito de vós, meus irmãos, foi comunicado pela família de Cloé que a contenda entre vós. Aqui Cloé, a família que começou a ver um espírito contencioso se formando dentro da igreja. O que acontece? O anticristo ele só virá depois que a igreja for arrebatada. Mas o espírito do anticristo, desde a igreja primitiva, ele já se estava no meio. Como é que o espírito do anticristo se instala? É assim, causando dissensões, ou seja, divisões, causando conflito, botando um contra o outro. Isso é o espírito do anticristo se infiltrando no meio do povo de Deus. Eu, como servo de Deus, você, como servo de Deus, precisamos ser vigilantes, né? Suja as fofocas. Isso aí, Deus não se agrada disso. Vamos aqui na sequência. Diz assim, versículo 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas ou sou de Cristo. Vamos dizer, eu sou do Paulo. Porque Paulo era aquele homem doutrinador. O homem que havia fundado esta igreja. Então diz, eu sou de Paulo. Havia um grupo de Paulo. Outro dia eu sou de Apolo. Porque Apolo, a Bíblia fala muito pouco sobre a pessoa de Apolo. Mas Apolo, segundo o livro de Atos, ele era um pregador eloquente. Ele pregava, ele arrebanhava multidões com a sua eloquência. Já Paulo era aquela mensagem lenta, aquela mensagem, aquela chuva serôdia, né? E a pessoa de Apolo não, era aquele pregador explosivo, mensagens impactantes, certo? Então foi se dividindo, olha, eu sou de Paulo, outro disse, não, eu sou de Apolo. Mas tinha um grupo que disse, não, eu sou de Cefas, que era Pedro, né? Você observa aqui, talvez nem Pedro tivesse cruzado em Corinto, mas o nome dele já corria ali, como um dos grandes apóstolos, nosso irmão Pedro, né? E ele diz aqui, eu sou de Cefas, um grupo era de Cefas, e outro grupo, eu sou de Cristo.
Paulo agora, vamos ver a recomendação que Paulo dá. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de Jesus, ou seja, em outra linguagem, pelo amor de Deus. Né? Eu estou ouvindo, ouvindo, recebendo comentário de vocês que há aí divisões, dissensões. Nós pregamos o evangelho, a salvação. Nós vamos morar todo no mesmo céu. O mesmo céu que vai morar o pastor presidente, vai morar eu, vai morar o membro da igreja. E muitas vezes a pessoa bota um terno, prega bonito, canta bonito, já se acha mais importante que o outro. Meu amigo, todos nós dependemos da misericórdia de Deus. A sequência diz aqui a palavra de Deus. Versículo 13. Paulo faz uma pergunta. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizado em nome de Paulo? Ué, Cristo está dividido? Você for batizado em nome de Paulo? E aqui você vai observar mais adiante, Paulo, ele dá uma chacoalhada nos irmãos de Corinto, né? Porque as pessoas estavam idolatrando. Hoje em dia a idolatria não é mais um Jorge ali na parede, não. Não, hoje em dia a idolatria é isso aí. Ah, o fulano vai pregar em tal lugar, o pastor renomado aí, as irmãs, e vazia a igreja para ir ouvir aquele pregador. Eu respeito, é claro, né? Deus usa cada um da sua forma, do seu jeito. Mas a Bíblia diz, não abandonando a vossa congregações, como é costume de muitos. Ah, porque eu vou lá porque vai estar uma profeta. Meu Deus do céu. Cristo está dividido? Paulo disse de maneira não. Vamos ler aqui a sequência, o que diz. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão a família senão o irmão Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Tá? Aqui na sequência, batizei também a família de Stefanes, além deste não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça em vão. Versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos ter que ficando por aqui, que meu tempo já está esgotado. Mas a gente observa aqui Paulo, ele preocupado com a situação em que a igreja se encontrava. A igreja estava totalmente dividida. Paulo disse, eu batizei alguém em meu nome? Aqui ele menciona 3 pessoas que ele batizou. Uma certa feita alguém perguntou, Miguel, por que o monte tinha que estar pastoreando uma igreja grande? O Senhor me chamou para pregar o evangelho só. Deus não erra. Deus não erra. Se Deus quisesse estiver cuidando de uma igreja grande no campo, eu estaria. Deus não erra. Ele quer eu assim mesmo. E eu louvo a Deus. Eu espero ser uma bênção na sua vida. E aqui diz, porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós somos salvos, ela é o poder de Deus. Essa carta de Paulo aí aos Coríntios, nós vamos outros dias retornar para essa carta aqui, para a gente ver as deficiências que tinha essa igreja. Como eu falei no início, uma igreja que no final aparecia uma igreja espiritual. Mas Paulo disse, não, eu não pude falar a vocês como espiritual, mas como homem carnal, porque a igreja é composta de pessoas assim. E a Bíblia diz que os mais fortes devem suportar os mais fracos. Vamos ficando aqui com esta palavra. Rogo-vos, pois, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, que eu ouço entre vós que há dissensões ou divisões. Não permita, meu irmão, que esse espírito satânico, faccioso, faça parte da sua vida. Ah, hoje é o culto da juventude, eu não vou ir. Não, hoje é o culto do círculo de oração, eu não vou ir. Não, o culto é do Senhor Jesus, o culto é da igreja. As 5 igrejas que eu cuidei, eu sempre dizia, irmão, no próximo sábado é o nosso culto sobre a responsabilidade da juventude, mas o culto é da igreja. O Senhor Jesus vai falar. A escola bíblica dominical é do Senhor Jesus. Venha, criança de 0 a 100 anos. Eu sempre falava assim, porque a gente é uma coisa só, é uma unidade. Paulo está dizendo aqui sobre a unidade, né? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Salmo 183, para fechar, diz, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esta unidade é assim que nós vamos subir, todos com Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com essa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe.